Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente vai falar de governo de transição e eu estava olhando a lista e fiquei muito feliz. A gente tem, para além de ver muitos amigos, gente muito competente, muitos grupos de trabalho passaram por aqui, pelo Fórum Sindical. Eu não vou falar todos, porque é uma lista muito grande, mas assim, da Tereza Campelo, passando pelo Eugênio Aragão, pelo Marcelo Shoa, que vai estar aqui com a gente. Quem mais? Carol Proner, a gente tem Ieda Leal, a gente tem muita gente, David Bacelar. Então, é uma honra, né? A gente estar num programa que vem conversando com uma galera que tem muito o que dizer. A gente sempre fala isso, né? Que Fórum Sindical é um lugar que vem gente que tem o que dizer e que está colaborando para a reconstrução do Brasil. Então, queria que vocês ficassem por aqui conosco. Boa noite para todo mundo que está na audiência. Já vou chamar Marcelo Shoa, que eu sei que já está aí. Você está batendo ponto aqui no Fórum Sindical, hein? Homem importante. Pois é, Fro, que honra. Eu já lhe disse que você me chamando, eu venho mesmo. Não só porque você é sensacional, como também o seu público é extraordinário. Então, é uma grande honra. Nossa, eu fiquei tão feliz, Marcelo, quando você me mandou ontem o aviso que você tinha entrado no GT Direitos Humanos. Assim, a gente sempre fica pensando, né? Quem do grupo que a gente conhece, especialista, você é um especialista em pós-doc nisso, já trabalhou, né, na Secretaria do Governo do Estado de Ceará, na pasta, então tem muito a contribuir. E eu fiquei muito, muito feliz, assim como eu fiquei feliz com o João Brandt. João Brandt foi meu aluno, então, assim, ainda tem uma coisa do orgulho, né, de você ter ensinado, ter, enfim, feito parte do processo formativo de uma figurinha tão querida como o João Brandt e que está lá discutindo uma coisa importantíssima que é comunicação. Lourdes, querida, cadê você? Olá, Fro. Oi, Marcelo. Prazer Lourdes. estar com você aqui. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem. Ô, Gui, quando for chegando... chegou o Miro, já chegou o Teseu, então tá a turma toda aqui. Teseu, tá feliz aí, Teseu, com o David Bacelar, no grupo de energia, a gente está com a FUP lá, Ieda Leal, né? Ieda Leal da educação, Heleno da educação, a gente tem muito cutista, a gente é incrível a gente vê novamente pessoas que têm muito a contribuir fazendo parte desses grupos de trabalho que vão pensar, né, políticas públicas, política de desenvolvimento. Sérgio Nobre, presidente da CUT. Eu estava vendo uma lista, eu falei, nossa senhora, e um monte deles passaram por aqui, né, Teseu? Que orgulho nosso de ter. Muito grande. Marcelo Shoa, rapaz, transição, rapaz. A gente não podia deixar de. Se eu pudesse trazer a todos, eu conversei com a Tereza vai passar por aqui, Edinho vai passar por aqui, que já teve aqui também, Eugênio vem, enfim, a gente tem uma galera grande aí que possivelmente vai estar no governo também, e que a gente tem que pegar no laço agora, né? Porque o trabalho que eles vão ter tempo de respirar, então tem que ir catando no laço. Eu vou começar com isso, Marcelo. Quando é que começam os trabalhos e quais são as expectativas, né? Porque o que a gente tem visto, ontem um relatório que o TCU entregou para o vice-presidente é assustador, né? No sentido da quantidade de barbárie que se tem aí. Você pensar, por exemplo, Bolsa Família, 89 mil militares recebendo isso. Enfim, a gente sabe que vai encontrar uma terra arrasada. Em direitos humanos, Marcelo, e os governos do PT costumam ter essa transversalidade, né? Não dá para falar de direitos humanos se a gente não falar em justiça, em segurança pública, se a gente não pensar a juventude, se a gente não pensar as condições das mulheres,
se a gente não pensar saúde, se a gente não pensar educação, não pensar comida na mesa e emprego decente. Então, assim, direitos humanos é tudo, né? É poder morar, é poder comer, é poder ter tranquilidade. E, ao mesmo tempo, a gente está num contexto que acabou as eleições e a gente não para de ter movimentos golpistas financiados por empresários. A gente vem, desde o golpe 16, vem dessa ofensiva das direitas, né, no Brasil. É muito assoberbada. E agora, de uma maneira absurda, porque a gente tem de novo aí, né, o Partido Militar. Aliás, hoje vinha aqui com você o Marcelo Pimentel, do Estado-Maior, que recebeu uma medida disciplinar e não pôde estar aqui. Porque é muito curioso, você pode ter um comandante que ameaça um ministro do Supremo, como aconteceu ontem, e você não pode ter um militar da reserva que defenda a democracia. Então, eu quero saber como você está preparado, quais são os desafios e o principal objetivo desse GT. Bom, boa noite mais uma vez, Fro. Boa noite, Lourdes, Miro, Teseu, né, a turma toda que está acompanhando o Fórum Sindical. Fro, não tem negócio de estar preparado, não. A tarefa veio e você simplesmente tem que fazer. E a gente tem um prazo, né? Assim, tem um prazo até o dia 30 para ter realizado um diagnóstico, e até de novembro, e até o dia 15 de dezembro para já preparar o que será da pasta para o futuro. Então, eu vou te pedir licença para não comentar sobre os temas que estão além da minha alçada, porque realmente eu estou mergulhado numa tarefa que não é tão simples, mas eu sei que nós vamos conseguir, porque quem trabalha na área dos direitos humanos sabe que é na base do compartilhamento das ideias, da solidariedade, da transversalidade, a transversalidade pela própria essência. Então, a gente, de alguma maneira, a gente vai conseguir restabelecer o que o presidente Lula espera da gente nesse grupo técnico de direitos humanos. Mas você sabe, são 27 ou 28 grupos, então você tem meio ambiente, tem desenvolvimento regional, tem saúde, tem educação, e cada grupo está trabalhando dentro da sua dinâmica, estabelecida de forma democrática internamente. Eu não posso nem falar sobre as minhas colegas e os meus colegas do Ceará que estão participando de outros grupos. Porque, por exemplo, o ex-governador, atual senador Camilo, está integrando um grupo de transição. A função do governador Camilo, não é a mesma minha, né? Assim, ele está lá para aprender mais sobre a pasta que ele eventualmente pode ser ministro ou ensinar, porque tem uma experiência concreta de governo. O meu é tarefeiro mesmo, assim, eu fui pensado, por alguma razão, pelo lance dessa forma que você colocou aí, ter uma vida docente na área dos direitos humanos, na área do direito internacional dos direitos humanos, ter tido uma experiência técnica, de fato, porque eu fui coordenador especial da política no Ceará, e isso me fazia circular pelos mais diversos grupos transversais, e certamente pela militância também, que de alguma maneira mostra o engajamento necessário nessas horas, né? Mas o nosso GT, quando ele é anunciado, ele tem uma coordenação também transversal, que ela é composta, por exemplo, pela Maria do Rosário, que é ex-ministra dos Direitos Humanos, com quem eu dialogo o tempo todo, né? Apesar de que esse tempo todo nosso está diminuindo, porque está ficando difícil, porque você tem que dialogar, ao mesmo tempo fazer e dialogar. Mas o Silvio Almeida, né, que estuda sobre racismo estrutural, que tem uma função dentro do grupo, que eu vou explicar aqui, que também terei que ter esse contato, que ainda não tive essa oportunidade. O Emídio, né, que é deputado estadual de São Paulo, prefeito de Osasco, a Janaína, da pauta LGBTQI a mais, o Rubinho Linhares, não sei se você conheceu quando você esteve aqui no Ceará, Fro, é um companheiro nosso de militância, que é do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, é uma liderança. Então,
Aí tem essa coordenação e o grupo de trabalho, que nos direitos humanos ele lida naturalmente. Veja só, educação de direitos humanos, ouvidoria de direitos humanos, idosos, população em situação de rua, memória, verdade e justiça, prevenção à tortura, migrantes, diversidade religiosa. Então, assim, por natureza, já não é uma pasta muito simples, porque criança e adolescente, no tempo da Rosário, porque o que aconteceu nos últimos 4 anos foi uma tentativa não, né? Foi a desconstrução total da política. Eu tenho para mim, né, que o presidente que está deixando, né, ele imaginava assim, um monte de política que não servia para absolutamente nada, que ele reuniu todo mundo numa pasta. Então, a gente tem uma responsabilidade, por exemplo, hoje está dentro da pasta desse atual ministério, que tem o nome de Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, por exemplo, a pauta da mulher, porque a gente sabe que será um ministério, né? Porque o presidente Lula assumiu esse compromisso, inclusive já há um grupo temático de mulheres, um ministério de igualdade racial, um ministério de povos originários. Então, a gente trabalha com a perspectiva de fazer um diagnóstico para que aconteça esse desmembramento, mas, ao mesmo tempo, apresentar ao presidente Lula, no final da transição, uma pasta também de direitos humanos que seja competente, de fato, para resolver as atribuições que ela tem, que são muitas, e que eu acho, viu, Fro, e os demais companheiros aqui que estão aqui, quem está escutando, as nossas questões elas são difíceis pela temática, mas não é nem lance orçamentário, porque quando você fala de direitos humanos, é claro que você precisa pensar na saúde mental, você está dentro da saúde, educação, mas são partes com grandes orçamentos, com grande complexidade, a gente tem que estar dentro, mas a gente tem que ter mais um espaço de voz, né? Então, a gente tem que apresentar para o presidente Lula um Ministério de Direitos Humanos que tenha essa possibilidade de circular entre as demais pastas para fazer essa intersetorialidade. Se você me perguntar o que é que eu estou fazendo especificamente, porque aí são muitas companheiras e são muitos companheiros, e aí você vai elegendo por afinidade ou por questões de escolha mesmo, né, de que isso está acontecendo dentro do grupo. Eu assumi, por exemplo, a responsabilidade de analisar as relações internacionais desse ministério que está ficando. Então, por exemplo, que eu acho até que não é tão complicado não, sabe, Fro? Lourdes, Milo, Teseu, porque eu ontem, ou foi anteontem, acho que ele tem anteontem, né? O Brasil participou, não sei mais o tempo, participou da revisão periódica universal. Então, o Ministério esteve lá todo prestando contas, né, das suas ações e das suas inações nesses últimos 4 anos. Então, por exemplo, há muitos tratados de direitos humanos que o Brasil não ratificou, né? Ou alguns o Brasil deixou de participar, certamente fazendo uma busca na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você encontra recomendações que o Brasil recebeu e deixou de tomar providência, ou condenação da Corte. Essa é a parte que eu acho que é simples, porque, de fato, pelo conteúdo do que foi dito por todos os estados que estavam ali falando naquele momento no Conselho de Direitos Humanos, a gente já vê a centralidade de alguns temas em que o Brasil é um vexame total. No meio ambiente, violência contra defensores de direitos humanos, violência contra jornalistas, pauta LGBTQIA+, violência contra a mulher. Eu estou te falando assim por cima, né, as questões que foram abordadas pelos outros, a questão migratória. Então, assim, essa é a parte simples. Agora, tem uma outra tarefa um pouco mais complexa que me foi pedido, que é para trabalhar junto com o Silvio Almeida os atos de gestão que serão objeto do revogaço, né? Que entrará nesse pacote de tomada de decisões que o presidente Lula fará no próximo governo. Uma coisa que me vem caindo naturalmente, acho que pelo fato de eu ter coordenado, ter sido coordenador da pasta aqui no Ceará, é que as demandas estão chegando. Então, por exemplo,
A turma das rádios comunitárias entrou em contato comigo. Antes de entrar aqui, estavam os jornalistas, a turma da imprensa, o pessoal da Associação Brasileira de Autistas, da pessoa com deficiência, assim, Memória, Verdade e Justiça, parecidos políticos. Como eu já lidava com um cotidiano de participar de movimentos sociais, as demandas vão chegando, então eu estou meio que ligado também nesse lance da participação social, que é coordenado pela Rosário. Então é um monte de coisa, Flor, que eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Porque a gente acha... Eu até... Primeiro que o discurso de direitos humanos tem que ser otimista, né? Você tem que acreditar que a coisa é possível funcionar, você consegue tirar de dentro do ser humano o bom, né? Mas eu também faço por comparação. Aí você fala da Petrobras, ou então do problema orçamentário, do rombo que está, tantos mil militares no Bolsa Família. Quer dizer, por comparação, eu vejo que os outros grupos estão com problemas muito mais complicados. Tão grande quanto. Cada um com a sua temática. Agora, uma coisa a gente sabe, não poderia haver uma pessoa melhor para lidar com esse cenário do que o próprio Lula. Ele é a prova concreta de que a coisa dá certo, porque ele já provou para a gente que era possível, mesmo com todas as dificuldades. Então, a gente está aqui fazendo um trabalho tarefeiro, né? Mas o Lula está lá no Egito dando a energia que a gente precisa para fazer esse trabalho, que eu vou te dizer uma coisa. Eu estou fazendo por tarefa, voluntário. Eu fui convidado, para mim, com muito orgulho, vou fazer isso. É uma contribuição que eu dou ao meu país, é uma contribuição, expertise que eu posso dar, mas também não posso nem falar demais. O coordenador da transição, aí você tem que falar com o vice-presidente da República. Eu só sou um carregador de piano, né? Eu vou pôr o Miro na conversa. Desculpa Mirão, que falei demais, desculpa. Não tem problema. A gente quer ouvir, porque assim, quando a gente é super amigo, daí o amigo vai para o governo, já começa a não falar, entendeu? Então é bom você vir para falar. Explicando logo. Eu estou explicando porque, por exemplo, hoje eu participei de um debate em que surgiu o lance das rádios comunitárias. E, por acaso, eu tenho a ver com isso. Porque, veja só, quando a gente defende o direito de expressão, existe uma Convenção Interamericana de Direitos Humanos que fala que é direito das pessoas. O Pacto San José da Costa Rica, que, por sinal, ao invés de a gente ter feito um trabalho lá atrás de difusão de rádio comunitária, a gente acabou criminalizando. Então, assim, eu vou levar isso para dentro do GT de Direitos Humanos, que vai levar para a turma da comunicação, que pode estar tendo essa ideia, mas pode também não estar. Então, assim, é nesse bate-papo que as coisas vão acontecendo. Por isso que eu estou logo dizendo o que é que eu posso fazer, porque é voz, né? Como eu disse, é voz, né? É isso. Sim. Mirão? Tudo bem, Fro? Conceição, tudo certinho? Lourdes, beijão. Saudade desde a semana passada, beijão. Teseu, tudo bem, mestre? Doutor Marcelo, grande homem. Parabéns, viu, mestre? Obrigado, Miro. Você é inspiração, né, meu amigo? Sempre. Então, Miro, quer fazer uma pergunta para o Marcelo? Vamos lá, vou começar então, vamos lá, já que... Mas primeiro, boa noite aí para todo mundo. Prazerzão estar aqui. Marcelo, é o seguinte, esse GT, você listou aí, é um time de primeira que está nesse GT, gente que conhece de cada uma dessas áreas. Agora, nesse tema direitos humanos, nós tivemos essa Damares da Goiabeira como ministra, não é isso? Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. O GT, um dos papéis do GT, até para traçar estratégias para o futuro governo, um dos papéis é discutir o diagnóstico, é tentar entender o que foi feito nesse período. Tomando pé da situação, qual é o balanço que você faz da gestão da Damares da Goiabeira? Né? O que ela destruiu nessa área? Né? O que vai ser preciso, então, superar? Qual é o balanço que você faz da gestão da senadora, agora senadora, né? Que coisa impressionante, Brasília, Distrito Federal, conseguiu eleger essa bolsonarista raiz senadora. Qual é o balanço que você faz? Eu queria, assim, num primeiro papo. Miro, para começar, eu acho que a Damares ela assumiu uma pasta que, apesar do nome muito extenso, né, Mulher, Família e Direitos Humanos, que teoricamente era para ser uma coisa absolutamente diversa, ela é monocromática. Então, ela não representa a política de direitos humanos, porque ela é uma pessoa que defende exatamente o oposto. Ela defende um gênero, ela defende um credo,
ela defende um tipo de política, uma opinião, um tipo de agir. Então, assim, tipo de família. Exato, e que por sinal, viu, Fro, é uma incógnita, né? O que quer dizer família dentro desse grupo, desse texto, porque, na verdade, isso pode ser uma coisa apenas simbólica, mas isso pode ser o veio, né? Que levava, por exemplo, as conexões com missões, sei lá onde, no interior da Amazônia, onde ela diz que trabalha, ou então com várias, enfim. Esse termo aí é que eu acho que a turma que está trabalhando com a parte de projetos dentro da parte desse diagnóstico é que vai ter que fazer essa descoberta. Agora sim que vai descobrir. Agora, na minha visão, Miro, a Damares, ela realmente veio para destruir tudo o que a gente conquistou de avanço civilizatório na área dos direitos humanos, sobretudo da educação dos direitos humanos, ao longo de décadas, né? Porque ela, por si só, representa o oposto. E foi isso que o Bolsonaro fez em todas as áreas. E na área dos direitos humanos, como ele tem raiva, né? Ele quis colocar uma pessoa que personalizasse, né, o ódio que ele tem a todas essas políticas e colocou a pessoa, essa ministra que assumirá o Senado, né, ex-ministra, que assumirá o Senado pelo Distrito Federal. Eu espero que a gente consiga restaurar um pouco do espírito que havia antes, né? de que você entrava num espaço e via a diversidade do povo brasileiro pela cor, pela procedência, pela origem, pela altura, pelo tamanho, pelo tipo físico, pelo agir, pelo sotaque, ou em libras e pessoas com deficiência e pessoas mais idosas e pessoas mais novas. Cara, isso são direitos humanos, né? Eu não posso lhe dizer, por exemplo, quem vai ser o nome, o ministro ou a ministra, é uma decisão que o presidente Lula tomará adiante, mas eu tenho certeza que será alguém que conseguirá, de alguma maneira, sintetizar essa ideia que é o oposto da Damares, né? É o oposto mesmo, né? Porque ali é para acabar com os direitos humanos. Você tem uma ideia, se você for assistir a revisão periódica universal, a pessoa que falou pela FUNAI é uma mulher loira, né? Não é uma indígena, né? A pessoa que responde pela política da pessoa com deficiência não tinha deficiência. Então, assim, o que é isso mesmo, né? Mas aí, meu amigo, trabalhando a minha parte é fácil porque eu vejo o que a Comissão Interamericana disse, o que a Corte Interamericana disse, o que os estados disseram, mas informação do governo, você sabe, tudo é muito mais difícil, né? Você encontrar os caminhos. Eu acho que vai ser muito no agir diário depois. Beleza. Antes de passar a palavra para a Lourdes e depois para o Teseu, eu queria ler um superchat aqui, agradecer sobre a Regina Duarte, cínica, insiste em resposta a marcar o 3. Eu não entendi, Juliano, mas enfim, você explica para nós aí que eu leio o seu comentário. Eu queria também lembrá-los que a gente está com a benfeitoria aqui da Fórum, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, quando o debate for comunicação e direito à comunicação. Nós recebemos vários processos, nós estamos recebendo um assédio judicial muito grande, nós estamos tendo que pagar até dezembro R$150 mil, e a benfeitoria a gente já levantou 42 mil, precisamos de R$110 mil. Então, minha gente, é preciso solidariedade. Se vocês puderem, por favor, né, contribuam lá na benfeitoria ou direto no Pix, que está aí em cima da cabecinha da Lourdes, o Pix da foto. Eu quero chamar a Lourdes para esse papo. Muito bem. Marcelo, eu acho que assim, não vivíamos num mundo cor-de-rosa antes do golpe na Dilma e advento do Michel Temer e depois do Bolsonaro. A prova disso é essa coisa feia, triste, horrorosa que brotou nesses 4 anos de Bolsonaro.
e posso até dizer que está na raiz do bolsonarismo a ação da Damares e seu discurso também. Então, nós temos, além de reconstruir políticas que foram destruídas pelo bolsonarismo, nós temos que reconstruir um povo, nós temos que trazer de volta um povo, uma situação que, com o bem-estar, pode ser que retorne alguma coisa, mas ainda não é suficiente. Tem condições da pasta de direitos humanos, num trabalho organizado com outras pastas, levar de volta para as escolas a questão dos direitos humanos de cidadania, levar de volta para as escolas em todos os níveis, levar de volta para a sociedade civil essa discussão e fazer com que isso tenha um retorno, que tipo de política, que tipo de ação que se pode ter para resgatar essa brasilidade que, pelo amor, eu moro aqui perto do Segundo Exército, eu estou falando de cadeirinha aqui. E mais que isso, eu queria complementar a ideia que é uma ideia perversa, né? Extremamente perversa. O Serra repetia muito isso, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? Essa barbárie de criminalizar quem defende direitos humanos, de dizer que a gente é amigo de bandido, né? Esse tipo muito ruim e de baixíssimo nível de ideia do que seja direitos humanos, né? De não perceber que quando a gente nasce, né? A gente, pós-Revolução Francesa, a gente é imbuído, né? Daquilo que a gente foi construindo com a Declaração dos Direitos Humanos, e que os direitos humanos pressupõem a gente ter direito de cidadão também, né? Direitos básicos, como se alimentar. As pessoas neste país estão com 33 milhões de famintos e se olha, né? Eu nunca vi isso acontecer, porque antigamente os cristãos ainda tinham essa relação da caridade, de ver uma pessoa na rua e ter um mínimo de empatia. E hoje tratar como um lixo, como algo completamente descartável, né? De não ter mais empatia com um cachorro, né? Porque você tem aí um monte de associações de proteção aos animais, não sei o que tal, e as pessoas estão vivendo na rua, famintas, e não tem nenhuma empatia, e nem do poder público, viu, gente? Nós estamos morando numa cidade que constrói tasca coisas que impossibilitam as pessoas até de dormir embaixo de viaduto. Você tem que ter um Júlio Lancelotti com uma marreta quebrando aquilo para mostrar, né, o preconceito contra pobre absurdo que se desenvolveu aqui. Então, eu queria ampliar aí a conversa da Lourdes, porque a gente precisa reaprender, gente, o que é ser cidadão brasileiro e o que é direitos humanos, o que são os direitos humanos, né? E são inalienáveis à pessoa humana. A começar por aí, é uma coisa básica, né? Desculpa complementar aí, porque eu ando nessa indignação, assim, eu olho essa turma que está te fazendo companhia, Lourdes, eu chamo eles de fácil patriotas. Eu acho que não tem outro termo, não. Marcelo. Olha, a Lourdes tem razão, não era um mar de rosa antes do Bolsonaro, mas o Temer teve uma política hostil de direitos humanos, até que ninguém sabia se o Ministério ficaria sendo Ministério ou se iria passar do Ministério da Justiça. Eu acho que no final optou em ficar do Ministério, mas assim, já esvaziando as políticas, já era um período difícil, mas eu acho que no governo Bolsonaro, a figura da Damares, ela veio para demarcar o momento definitivo de você mostrar para o mundo que direitos humanos, como a Fro disse, né, existem só para defender bandidos, né, que era o que eles acham. Que, na verdade, é uma ideia completamente equivocada, porque passa pela efetivação dos direitos humanos o cumprimento da lei. Todo mundo, para ter um direito à sua vida digna,
valorado, precisa cumprir regras sociais. Então, é exatamente o contrário, né? Basta você ler os primeiros artigos da Constituição que vão dizer lá, né, que o Estado brasileiro tem a dignidade da vida e tal. Então, assim, quando o Serra diz um negócio desse, ele sabe muito bem que ele tá falando uma coisa equivocada. Ele no fundo, ele sabe que não é isso, mas ele quer que haja essa confusão. E aí faz aquela vinculação ridícula de que achar que o direito humano só existe para chegar e defender que a pessoa tenha um mínimo de dignidade no momento da prisão, ou no momento da defesa do processo, ou dentro do cumprimento da pena, quando, na verdade, direitos humanos são de todos nós. Né? Você fala de direitos humanos, eles são universais, são de todas as pessoas, são dos homens, das mulheres, do LGBTQI, dos negros, das pessoas com deficiência, das crianças, da juventude, direitos humanos dos ciganos, dos diversos credos, das diversas religiões, somos todos nós, né? Inclusive dos presos, que têm o direito, sim, de uma vez que você tem um Estado que se coloca avoca para si a responsabilidade de ressocializar as pessoas, de ser tratado com dignidade no cumprimento da pena, porque, afinal de contas, a pena é aquela que está estabelecida, e nenhuma gota de sangue a mais, como já dizia no Mercador de Veneza, o Shakespeare. Inclusive dos profissionais da segurança pública, que se colocam à disposição do Estado para ir para a rua, para enfrentar o crime e tal, e tal. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? Isso é educação de direitos humanos, Luiz. É exatamente para isso que existe um setor específico dentro do Ministério, do que será o Ministério dos Direitos Humanos, que a gente pensa no formato, que irá transversalizar nas demais pastas a necessidade de você discutir o tempo todo e sempre direitos humanos. Porque lá dentro da saúde tem que ter um núcleo, um setor de direitos humanos, como existia antigamente. Lá dentro da educação, também. Assim, não é tarefa do Ministério de Direitos Humanos colocar o conteúdo de direitos humanos na escola, mas o Ministério da Educação vai ter um setor todo especializado para que seus professores levem a disciplina para os alunos. Para vocês terem uma ideia, o Direitos Humanos foi o setor da Polícia Rodoviária Federal que tratava disso aí, foi desorganizado, foi desfeito. Quer dizer, isso aí sim é você apostar em enterrar a política de direitos humanos, porque é educação, né? E aí é formação cultural. Por isso que a gente precisa de mídia, precisa de imprensa, precisa de povo e precisa de participação social. Não adianta você querer empurrar de cima para de goela abaixo e dizer que, por exemplo, o policial não respeita direitos humanos. Todos estudam direitos humanos, né? Todo mundo estuda muito direitos humanos. O problema é um lance também cultural, né, de você entender a importância de adotar certas posturas. O problema dos direitos humanos é que você luta contra o poder econômico, contra a ideologia política, contra a própria estrutura interna de um próprio governo que vê a política como menos prioritária. Você luta contra um paradigma de um fundamentalismo religioso que é puxado. Então, assim, são muitas lutas travadas dentro dessa ideia de costura dos direitos humanos. Por isso, há países que só consideram direitos humanos a primeira dimensão, né, os direitos civis e políticos, né, os Estados Unidos. Em compensação, há países que entendem que a obrigação do Estado para dizer que respeita direitos humanos, levar a saúde, levar a educação, levar a previdência, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, e por isso que tem gente que defende que direitos humanos têm que incluir também os povos originários, os direitos difusos. Por nossa sorte, a nossa Constituição abraça todas essas dimensões dos direitos humanos, então a gente não precisa perder muito tempo nessa discussão de dizer que só são direitos civis e políticos, porque o Brasil se responsabiliza também pelos direitos econômicos e sociais. Daí a nossa responsabilidade com o revogaço. Agora, educação e direitos humanos, é tarefa árdua. Mas boa. Tem alguns comentários aqui que eu queria que o Guilherme colocasse.
o Rosenilton colocou algo que eu acho importante a gente considerar, e você falou na sua fala sobre a retirada, né, do setor de direitos humanos da PF, e a gente viu o que aconteceu com o Genivaldo. E que os criminosos, né, os agentes criminosos cometeram aquele crime, foi para sigilo de 100 anos, que a gente, na nossa primeira conversa aqui, logo depois das eleições, a gente falou disso, né? Se a gente vai ter ou não vai ter justiça de transição. Porque eu acho que uma das questões é essa impunidade, né? Fala-se muito que o Brasil não pune, o Brasil pune muito pobre, pune com pena de morte. E nós não temos pena de morte, mas aqui pobre paga com a vida, né? Mas os criminosos institucionais, é muito importante a gente ter alguém como o Silvio Almeida, né? Porque eu acho que a gente precisa encarar, gente, esse racismo estrutural no Brasil. Ele é naturalizado, né? Se mata o nível de violência que a gente tem com a juventude negra. Não dá mais para a gente aguentar que 70% dos jovens assassinados nesse país, sem passagem pela polícia, é da cor negra. É inacreditável, gente. Se isso fosse ao contrário, se fosse com a população branca, a gente estaria esse fácil patriota em milhões na rua. Então, assim, o Rosenildo diz o golpe de 2016. O Alberto, não é só reconstruir o país destruído pelos seus anos depois do golpe de 16, é também refundar nosso pacto republicano pós-85. Resgatando e fortalecendo a Constituição de 88, que também foi bastante rasgada, né? E o Rosenilton fala que o golpe de 2016 foi muito maior do que a mídia mostrou no Brasil. Tem rádios nazistas, Lula tem até TV que estimula assassinatos, agressões, tem deputados que estimulam, né, se matar. Teve presidente que disse que tinha que metralhar a petralhada. Então, assim, o nazismo está nu e cru aí. A gente precisa saber o que a gente vai fazer com ele. Teseu, eu vou te trazer para essa conversa, que você está caladinho aí. Sou disciplinado, Flor. Mais uma vez, boa noite a todo mundo, né? Você falando aí, Marcelo, né? Naturalmente não é o assunto nosso do dia a dia, mas à medida que a gente... e não é, né? Não é um assunto que eu sou especialista, mas que naturalmente a gente vê vários absurdos durante o dia, né? As situações corriqueiras do nosso dia, a gente olha assim que muitas pessoas não têm o mínimo de dignidade e não têm ali, de fato, os direitos humanos olhando para elas, né? E eu lembro muito de uma amiga minha, que é advogada, cearense também, hoje é defensora pública no Maranhão, e uma vez eu fiz engenharia de produção na Unifor, viu? Então, a gente, na época que ela se formou e passou no concurso e tal, e eu conversando como um leigo que sou sobre a área do direito, e aí, Clara, como é defender, como é que, alguma situação de defender um estuprador, aí, que assim, acho que é uma das coisas que tem mais, eu diria, sensibilidade social, né? Essa questão do estuprador é sempre uma coisa, pega uma pessoa, é uma covardia, uma pessoa vulnerável, normalmente uma pessoa mais fraca e que sofre ali um ato de violência muito extremo, né? E aí ela fala, Teseu, o nosso papel quanto advogado é garantir o direito dele. Então, existem leis que vão puni-lo e existem leis que vão protegê-lo. A gente tem que pegar ali o que está na lei e aplicar e garantir que a aplicação da lei vai valer exatamente o que está dentro das leis brasileiras para que aquela pessoa, seja ela estuprador, seja uma pessoa que cometeu algum outro crime qualquer, ela vai ter ali a garantia. Isso, assim, marcou muito para mim, né, como leigo, não sou da área do direito, marcou muito, porque hoje as pessoas não têm o direito, né? As pessoas não têm o direito de comer, as pessoas não têm o direito de ter uma casa, as pessoas não têm o direito da educação, da saúde, enfim, o básico, né? Que deveriam ter. Então, sem dúvida, eu acho que dentro dos grupos que foram montados, o grupo que você aí foi escolhido para estar
ajudando a coordenar, né? Porque a gente sabe também, a gente está acompanhando de perto aqui o David lá como indicado, a gente tem o William Ozaki, a gente tem o Sérgio Nobre em outro grupo, nós temos várias pessoas também do meio sindical que estão lá oficialmente na lista, mas que tem um grande grupo que está por trás ali também trabalhando, né? Então, a gente também se organiza nesses subgrupos e sabemos que o trabalho é muito maior do que só aqueles nomes que aparecem, né? Muitas pessoas também trabalham muito além disso tudo, né? E a gente passou numa situação aqui que a gente, não sei se o Guilherme consegue colocar na tela o link que eu mandei, de uma notícia aqui do site do Sindipetro NF, onde durante a pandemia, trabalhadores foram colocados para fora dos camarotes lá das plataformas, onde deveriam dormir, ficaram numa área no relento. Tem a foto aí nessa notícia. Se puder dar um zoom na foto, está um pouco manchada, mas a gente vê os trabalhadores dormindo. Isso aqui é uma área livre, aqui é um guindaste aqui atrás, vocês devem estar vendo aí. Então, assim, é uma situação extrema em que a gente vinha ali, ao longo do tempo da pandemia, denunciando que era preciso reduzir os trabalhos, preciso reduzir o número de pessoas a bordo das plataformas, e a gente tentou fazer denúncias para as comissões de direitos humanos da Câmara de Deputados, da Assembleia Legislativa, e não tinha eco. Porque, ao mesmo tempo que a gente denunciava uma situação no local de trabalho, tantas pessoas, por exemplo, estavam sem oxigênio em Manaus. Então, assim, eram coisas tão absurdas e o Estado foi tão destruído nesse amparo, né, às pessoas que estão vulneráveis, que ficou ali difícil. Então, depois acho que trazendo um pouco essa realidade do mundo do trabalho em relação também aos direitos humanos, que você comente, assim, o que você acha que é prioridade nesse grupo, que você vai estar participando dessa coordenação, para estar fazendo nesses primeiros 100 dias e ao longo dos 4 anos, né? Quais seriam, assim, as principais missões que você e o grupo que já está se reunindo enxergam nesse tema tão importante que hoje está tão destruído? Teseu, quando eu coordenei aqui, fui coordenador especial de políticas públicas e direitos humanos, teve uma situação aqui de um navio que foi apreendido com a mercadoria toda de granito, mármore, uma pedra dessa. Eram toneladas e toneladas ilegais. Os caras fugiram e deixaram os tripulantes lá dentro do navio. E eu acho que eles eram albaneses, não falavam a língua, absolutamente nada largados, né? Então, chegou a denúncia. Qual foi a nossa função? Aí você detecta a violação. Então, você vai na rede de direitos humanos que se ramifica nas diversas estruturas, na rede de direitos humanos da AGU, do Ministério do Trabalho, da Defensoria Pública ou mesmo da Marinha, e aí e da Saúde, e aí você consegue criar, de fato, um esforço colaborativo de resguardar efetivamente aquela situação de violação que está acontecendo, que foi exatamente o que faltou pela desestruturação da rede. E é por isso que ela tem que estar conectada, essa coisa de interdependência, ela de fato ela precisa estar bem ajustada, né? Você tem direitos humanos, um setor específico para a defesa de direitos humanos da própria defensoria. Você já sabe mais ou menos a quem recorrer. E é isso que a gente não tem hoje em dia. E é isso que a gente vai ter que reestruturar. Eu estou vendo aqui nos comentários, a turma chega e fala assim, olha, coloca a prisão do Lula. Veja, o Zanin disse uma coisa que eu não vou me esquecer. Ele disse, o Lula não foi solto porque o Moro era um juiz suspeito. Ele foi preso por isso. Quer dizer, isso é muito grave, porque, de fato, você vê o que é um processo que é deturpado, manipulado, utilizado para oprimir uma pessoa, funcionando efetivamente. O Lula sequer teria sido processado se as coisas tivessem corrido como deveriam ter corrido, normalmente, porque quem cometeu os ilícitos na Petrobras responde, e quem não cometeu, meu amigo, não tem que responder nada. E o Lula, objetivamente, não cometeu nada
Porque se ele tivesse, de fato, cometido a subtração de um palito de fósforo, teria aparecido palito de fósforo, que eles forçaram a vida do Lula de cima para baixo, de baixo para cima, a vida da família do Lula, a primeira, segunda geração, telefone, celular, WhatsApp, tudo, as contas. Então, assim, se tem uma pessoa que sofreu uma injustiça por um processo que foi corrompido, foi o próprio Lula. Agora, o que é que eu acho que o Lula vai fazer? Ele não vai perder nem um segundo pensando no Bolsonaro, porque a tarefa do Lula é de reconstruir o país. E o problema do Bolsonaro com a justiça é com a justiça. Não somos nós que estamos dizendo que o Bolsonaro pode ter cometido crime, não. Ele é que tomou atitudes que ele tem que ser responsabilizado para dizer se aquilo de fato foi correto ou se não foi correto. Não pode ficar impune, por exemplo, no ar, essa coisa de que morreram 700 mil pessoas e um terço poderia ter sobrevivido se não fosse essa inapetência, essa má vontade, ou às vezes até ação do governo, e pronto, é só isso? Não, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, não é pelo Lula, é pela justiça. Então, eu acho que está havendo hoje uma certa intuição de que as coisas precisam colocar no eixo. E se ele tiver que pegar 30 anos ou 40 anos, não é o Marcelo Schwab que está dizendo, é a lei que está dizendo. Tem gente dizendo que estuprador tem que ser eliminado. Eu sou contra o estupro, óbvio. Mas é exatamente por isso que a gente entrega para o Estado ser isento e aplicar a pena de acordo com a gravidade do fato. O que não pode, Fro, é acontecer o que está acontecendo. Que quando o Silvio Almeida fala de racismo estrutural, ele está dizendo que a pessoa é racista. A pessoa pode até não ser racista, mas o racismo ele existe, independentemente da pessoa ser ou não racista, porque a gente vê nos números. Você chega no sistema socioeducativo e você vê a cor da juventude que está ali cumprindo pena privativa da liberdade, que é a pior pena que você pode ter no direito brasileiro, a privação da liberdade. Você tem, acho que 6 ou 7 penas, sanções no Estatuto da Criança e do Adolescente, começando pela advertência, mas a caneta pesa para o jovem negro da periferia, diferente de como pesa para o garoto branco da classe média alta, meu amigo. E a gente vê isso no sistema carcerário. Então, você dizer que não existe racismo estrutural, ou você dizer que a discriminação contra a mulher também não tem um efeito conjuntural, que nós não estamos sobre um mundo pensado a partir do patriarcado cisgênero, heterofóbico. É óbvio. O problema é que a gente passou a discutir como se isso não existisse. A gente tinha tido um salto de pelo menos entender que esses problemas eles eram reais e precisavam ser enfrentados, para negar completamente. Agora que a gente precisa rediscutir direitos humanos. Aí eu vou repetir, Flo, o que eu falei da última vez que eu tive aqui com você, acho que eu falei aqui, quando eu fui à Argentina, um pouco antes da pandemia, tinha uns colegas que trabalhavam com direitos humanos do governo Macri. E eu fiquei muito impressionado porque o curso foi no Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Escola da Armada, da Marinha. Era de lá que saíam aqueles aviões com os presos, pessoas sequestradas das suas famílias, colocadas no helicóptero e jogadas no mar. Dali, daquele espaço. Mas ali também estava sediado o IPPDH, de Direitos Humanos, a sede das Mães da Praça de Maio e várias organizações. Mas como é que pode? O governo é de direita. Ele disse, Marcelo, são consensos sociais. Mas, Marcelo, lá você teve julgamento. Lá, exatamente. Lá foi Videla na cadeia. A gente aqui botou por debaixo do tapete, aí você não tem memória, né? Então, assim, lá você não... política de gênero, que, por sinal, o Brasil foi muito questionado na RPU. Direitos reprodutivos, empoderamento feminino e memória, verdade e justiça, meu amigo, você não volta. Dali para frente. No Brasil, a gente retrocedeu. A área laboral é de cara, né? Porque a área laboral eu queria falar uma coisa, porque eu acho que assim, é isso que me angustia no nível profundo. Porque a gente, Marcela, a gente falou sobre isso, eu volto a insistir, né? Para mim, a palavra-chave é a justiça de transição.
Mas como é que a gente vai ter justiça de transição com um MP que não agiu contra essa quantidade de empresários financiando manifestações golpistas, às vezes nazistas, que teve participação de juízes? Como é que a gente vai fazer justiça de transição no Brasil quando a gente tem um Sérgio Moro que fez todo o lawfare junto com o Dallagnol e depois vira senador e deputado, e quando viu Roberto Jefferson jogando granada na Polícia Federal, disse assim, o Roberto Jefferson, que coisa mais sem noção. Então, eu sinceramente fico pensando se a gente vai ter justiça de transição de verdade quando a gente tem, dentro do sistema judiciário, do Ministério Público neste país e nas Forças Armadas, uma casta de privilegiados que olha para este país naturalizando a barbárie, que defende seus próprios interesses, que coloca governo sobre a sua mira quando não tem os seus privilégios atendidos. A gente faz o que com isso? Eu não costumo me alterar, mas eu fico muito desesperada de perceber que a gente vai seguir a lei, Bolsonaro tem direito à lei? Tem. Será que vai ser julgado? Porque tem hora que dentro do próprio sistema judiciário as coisas são muito coniventes com a barbárie. O que a gente está vendo no MP agora, se não fosse um Alexandre de Moraes enquadrando coisas absurdas, e por isso o STF virou alvo, inclusive, desses sujeitos, a gente não teria ação nenhuma e era capaz de nem de garantir a posse do Lula. Então, assim, desculpe o desabafo, gente, mas assim, Marcelo, a gente precisa pensar sobre isso aqui. Precisa ter uma Argentina 1985. Posso falar uma coisa antes do Marcelo? Marcelo, só complementando aqui. E deixar na mão do STF significa empoderar mais ainda o STF. O Xandão está fazendo um trabalho belíssimo agora. E se gostar do poder, e se resolver usar esse mesmo poder contra a esquerda, e aí, como é que fica? Vai ficar essa bola de neve? Cada hora é uma parte desse jogo, um time que vai ter que amargar isso aí. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, senão a gente não vai sobreviver a isso tudo. Lourdes, aí porque assim, essa discussão é uma discussão que ela é muito mais complexa, né? Porque se trataria de rediscutir a refundação do Estado brasileiro, né? Que a gente parou numa fórmula que foi pensada no século XVIII por Montesquieu, de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a gente aprendeu e cresceu na cabeça que isso aí é a fórmula genial de modelo de Estado. Só que aqui na Venezuela, lá em cima, você tem 5 poderes, né? O executivo, legislativo, judiciário, poder cidadão e o poder eleitoral, porque eleição é coisa de povo, não é coisa de judiciário, né? Aí você tem um Estado plurinacional na Bolívia que também tem outros poderes. E você tem várias outras hipóteses de repensar a remodelação do Estado, pensando, por exemplo, que o STF pode ter até mesmo um número maior de ministros, ou até mesmo um número menor, mas pode também ter igualdade de gênero, pode ter rotatividade de tempo, pode ter uma série de coisas, né, que precisam ser pensadas para a gente, de fato, dar uma equidistância entre os poderes, porque o lance dos poderes é que tem que ter o equilíbrio. Nesse momento, a gente tem que apostar, né, no resgate do judiciário para ele funcionar, porque nós, de fato, perdemos o executivo e estávamos perdendo o legislativo. Então, acabou que o judiciário foi uma ponte de esperança. Mas a gente não pode esquecer que o judiciário também aceitou um impeachment que não deveria ter havido. Então, o correto é que a gente faça essa discussão dentro de um repensar de Estado, mas é uma tarefa mais complexa que tem que haver depois. Se você me perguntar o que é que eu acho do juiz com esse poder todo, eu, pessoalmente, não gosto, né? Eu acho que, dentro do sistema de justiça,
o juiz ele tem que ser menos protagonista e mais condutor da harmonização, e você tem o advogado lá e tal. Mas eu entendo que o Alexandre de Moraes ele está exercendo demandas que estão chegando, né? Também não é culpa dele se as coisas estão chegando. Por que elas estão chegando? Porque não estão sendo cumpridas, né? Então ele tem que despachar e ele está fazendo isso bem. Agora, se ele fica super poderoso, aí eu já começo a não gostar. Eu não acredito nesse tipo de heroísmo, embora respeite todos os ministros, até os que dizem. Agora, outra coisa, né? Não é porque é ministro do STF ou porque não é presidente que não pode dizer bobagem. Pode, rapaz, diz, é ser humano também. Por isso que você tem que ter o debate. É por isso que é um colegiado. Exatamente por isso. Nem sempre você está certo, não. E com relação à memória e verdade e justiça, Fro, é por isso que nós estamos na política de direitos humanos, nós vamos cobrar. Não fique pensando que nós vamos apenas bater palma para governo, não. Eu não tenho nem tempo para ficar batendo palma, não. Eu vou cobrar o que tem que ser cobrado. Quando eu assumi lá atrás a Coordenadoria Especial de Direitos Humanos, eu não vou esquecer isso, que foi criado pelo CID, na época, eu estava começando a discutir a Comissão Nacional da Verdade. E o CID, naquela transição de primeiro turno, de primeiro mandato para segundo, ele estava até de férias, e perguntaram o que ele achava da Comissão da Verdade. Não estou fazendo uma crítica a ele, não, porque ele tem muitos méritos. Mas ele disse assim, eu acho que o Brasil devia olhar para frente, né? Aí, bom, logo depois é criada a pasta de direitos humanos. E aí, bom, a Rosário era ministra e foi dar posse na coordenadoria, e isso não existia, era uma pasta dentro do gabinete do governador. E por fim, aí fizeram aquela confusão toda e muita entrevista e tal, e me perguntaram o que eu achava da Comissão na verdade, da Memória da Verdade. Eu disse, lógico, né? Quem é que pode ser contra que a memória seja resgatada e que justiça seja realizada? Aí no outro dia saiu desse tamanho no jornal, vou até diminuir aqui. Novo gestor diverge de Cid Gomes. Eu digo, porra, eu não vou durar nem um dia. Aí eu fui conversar com o chefe de gabinete, que era o Cid, né? Hoje é prefeito de Sobral, o Ivo, e ele disse, Marcelo, eu vou dizer uma coisa. Você pensa que governador não fala besteira? Não fala, rapaz. Né? E você está aí para não deixar ele falar mesmo. Você está fazendo o que tem que ser feito. Sustente e pronto. E é isso. Então, assim, nós, direitos humanos, nós vamos cobrar memória, verdade e justiça de transição para os crimes passados e para esses também. Agora, se vai acontecer, aí é uma discussão social que também não depende, mas nós vamos mobilizar. Que bom. Antes de passar para o Miro, eu vou ler aqui, temos o superchat do Sérgio Serel. Fro, você tem razão, pessoas de rua chegam a ter menos status que animais, tanto que as adotam animais são menos invisíveis, e não deveria ser assim, claro. Um abração para vocês todos, adoro quando a luz está aí contigo. O Serginho é nosso amigo, sempre generoso. O Gebimem, direitos humanos também é habitação digna, mas não marginalizando, mas geograficamente os já marginais, que haja educação financeira, isenção de tarifas e ensino profissionais para os contemplados. A Veranice, querida, fez um super stick para nós. Veranice é a nossa mestre da comunidade fora, ela ajuda a moderar, ela assiste todos os programas, é uma delícia ter pessoas como a Veranice aqui na comunidade. E a Reginalíssima fez um super stick, tamo junto, Fro. Mirão, Ostede, a gente poderia, inclusive, Miro, já explorar um pouco a comunicação como um direito humano, né? Que é nos negado sempre, a gente vive nessa luta no Barão de Tararé, e a gente, neste governo, vamos fazer uma pressão, né, Miro, para a gente poder. Já vivemos essa barbárie, e boa parte dela foi porque a gente não tem o direito à comunicação. Então, eu vou passar a bola para você começar a quicar. Tá, mas eu vou pegar uma outra questão também, Fro, que está querendo ouvir a opinião do Marcelo. É isso, Marcelo. O GT está começando, um GT de um tema bastante amplo, né?
vai dar uma baita trabalheira listar todos esses retrocessos, fazer esse diagnóstico, ver todo o processo de desmonte, para poder, em cima disso, traçar uma estratégia para o governo que toma posse agora em janeiro. Então, beleza, bom trabalho aí para você. Agora, eu queria pegar duas opiniões pessoais suas. Agora não tem mais nada a ver com o GT. Né? É opinião pessoal sua que tem a ver com direitos humanos. Né? Uma é a questão dos militares, das Forças Armadas. Né? As Forças Armadas têm tudo a ver com direitos humanos. Né? As Forças Armadas, esse generalato que está aí, uma boa parte dele é um generalato ressentido, que de patriótico já deixou há muito tempo atrás, que nunca aceitou anistia, nunca aceitou comissão da verdade, nunca gostou do debate sobre direitos humanos, nunca gostou. Né? O que fazer com os militares no governo Lula? Qual a tua opinião? Aí é a opinião pessoal, não é o GT, não. Na sua opinião, o que precisaria ser feito na área militar no Brasil? Manda toda essa oficialidade para a reserva? Rediscute toda a formação de milico no Brasil? O que faz? Essa é uma pergunta. A segunda, eu ia deixar para depois, mas já que a Fro instigou, é exatamente o tema comunicação e direitos humanos. A mídia brasileira é muito responsável por criar esse clima de animosidade com relação a direitos humanos, criar esse clima de desrespeito a direitos humanos. Esses programas policialescos que tomam boa parte da TV brasileira no Brasil, se você pega São Paulo, Rio ainda é pouco. Se você pega o Brasil inteiro, esses programas policialescos são um horror. E é de estímulo ao ódio, estímulo à violência, à morte. Né? Essa mídia brasileira nunca tratou de forma adequada o tema direitos humanos. Né? Qual que deve ser, então, a relação comunicação direitos humanos no próximo governo, na tua opinião? Eu ia deixar essa para depois, mas como a Conceição me provocou, eu já taquei as duas. Milico e comunicação, 2 temas fáceis. Marcelo, antes de você responder, deixa eu só para não perder o que veio mais superchat, já vou falar e tem a ver com o que a gente já conversou. O Augusto Feitosa diz: o ministro Alexandre de Moraes não age por iniciativa própria, ele despacha dentro de inquéritos que lhe são demandados pelo MP. É verdade, a gente costuma dar a ele um protagonismo que na realidade não é, né? Na verdade, ele responde à demanda que chega. Agora, se a demanda está chegando, é porque está havendo um ilícito lá embaixo que está sendo denunciado. E ainda bem que ele está respondendo. É porque a gente está acostumado com, na PGR, brindeiros, aqueles que sentam em cima, e também no STF. A gente já teve... A gente se acostumou com o Moro, né, Fro? O juiz que conduziu o processo, que negociava com o Ministério Público e que aplicava a pena antes mesmo do processo acontecer. Quer dizer, era o líder da organização. Então, que tomava... Ali sim, diligenciava, levava todo... Era o chefe da quadrilha. Ele levou a competência do Brasil todo para ele, né? E ele era tão forte, e aí a mídia, para você ver o papel da mídia, empoderava tanto que a força dele vinculava até os tribunais superiores. Ai de quem chegasse e desse um voto contra uma decisão do Sérgio Moro naquele dado momento, né? Então, assim, é o risco, né? De você empoderar as pessoas. Mas eu acho que no caso do Alexandre de Moraes, o que está vendo é o contrário. Ele está respondendo porque as coisas estão chegando. Agora, é lógico que ele também está respondendo com uma veemência porque ele sentiu de perto o risco do fim da democracia. Eles sofreram risco, não só o Poder Judiciário, mas os ministros pessoalmente. Então, é claro que talvez o interesse dele seja um interesse diferenciado na atenção mesmo a cada processo, porque ele sabe que essas fake news e essas ameaças, ela sabe o que é que isso pode representar. Por isso que essa turma que está lá se manifestando ainda uns aos outros da frente do quartel, isso é pacífico? Não, cara, isso não é pacífico não, porque se é para não respeitar um resultado eleitoral, isso aí confronta o Estado de Direito. Na verdade, você tem um fim absolutamente violento, né? Não está se fazendo de pacífico, na verdade o que você quer é a violência. Então, na minha opinião, isso aí não era para permitir.
Agora, porque isso não é liberdade de expressão nem manifestação, isso aí é simplesmente você não aceitar e outra o jogo coisa, democrático. Marcelo, tem agressões físicas. Também tem agressões físicas. Tem escola que não está funcionando. Tem alunos que apanharam dentro de ônibus. Tem bolsonarista que morreu. Alimentando ódio, né? Aí o Miro me faz duas perguntas difíceis, assim, que aí eu me lembro da história do tempo que eu era coordenador especial de direitos humanos, que aí eu digo um negócio e vou acabar sendo dispensado por falar demais. Mas eu vou dizer, você me perguntou, eu tenho que dizer o que é que eu acho. O que é que eu penso das Forças Armadas? Olha, eu participei hoje do programa do Democracia no Ar, Miro, aqui do Ceará, que você já participou outras vezes com o Esdras. Aí o Esdras me perguntou, a gente tem que tirar o artigo 142 da Constituição? Eu digo, rapaz, a gente não precisa tirar o artigo 142 da Constituição, a gente simplesmente tem que aplicar o que está no artigo 142, que textualmente dizem sobre as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinos à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então, o que é que tem que fazer com as Forças Armadas? Mandar para dentro do quartel, né? Para eles ficarem lá, esperando para defender a pátria, se um dia precisar da defesa da pátria, efetivamente, porque o Brasil é um país que tenta construir suas relações internacionais com base nos meios pacíficos. Agora, se você não tivesse um estado de ordem, tivesse um estado de caos, de completo e absoluto desrespeito aos poderes constitucionais, algum deles poderia solicitar, mas não é o que está acontecendo. Nós estamos com as instituições funcionando. O Executivo acabou de ter eleições, o Legislativo está aí reconhecendo os resultados, o Judiciário está funcionando e você vai chamar as Forças Armadas para quê? O que acontece, Miro, é que se eles não forem importantes no quartel, aí, meu amigo, aí você realmente tem que pensar em botar todo mundo para, como você falou aí, para ativa ou, como esqueci, não? Mandar para reserva. Meu amigo, o que você não pode é ter todos os militares nos espaços civis, porque se eles não são importantes nos espaços militares, né, por que eles seriam nos espaços civis? Eu quero acreditar que um general seja importante. Agora, se ele mesmo mostra que ele não é importante, para que diabo é que está existindo? Em outros países, em que houveram transformações radicais, botou essa turma toda para a reserva, rapaz, e começou a fazer um trabalho de reconstrução das Forças Armadas, mas assim, desde o início, de mostrar a sua importância de fato patriótica, de zelo com o país, de responsabilidade, de não interrupção na vida civil, coisa que eu acho que o Lula vai tratar com muita habilidade, porque o Lula não é de fazer as coisas dessa maneira, né? E eu acho que também os caras vão se acalmar quando for o Lula, porque eles estão sendo alimentados, né? É um grupo pequeno que está sendo alimentado para agir em desconformidade com o que rege a Constituição. Forças Armadas não é poder. Se ele fosse poder, ele não estava lá no artigo 142, né? Aí, de fato, os poderes são executivo, legislativo, judiciário, não tem nada de Forças Armadas. E quanto à imprensa, eu acho que a gente tem que fazer um debate realmente de entender o que é um meio jornalístico e o que é um banco. Porque um banco, meu amigo, privado, ele está interesse em lucro. Né? Vamos ser bem claros, né? Se ele não tiver interesse em lucro, ele vai ser uma instituição filantrópica, ou então um banco público que tem a obrigação de melhorar a vida da sociedade. Mas no momento em que houve a pandemia, quem foi que chegou lá para pagar o auxílio? Foi o Itaú? Não foi, a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil. Então, assim, existem meios jornalísticos que estão fazendo jornalismo. Existem aqueles que são bancos, né? Sobre a carapuça de jornalismo. E essa discussão sobre o controle econômico, eu acho que isso tem que ser feito. Uma das maneiras que a gente pode fazer e distensionar essa história da não há liberdade de imprensa é você ampliar ao máximo. Então, você permitir, por exemplo, que a mídia independente ocupe os espaços, né? Que a gente tenha um debate franco sobre os mais diversos assuntos
ou então que as rádios comunitárias, voltando ao assunto das rádios comunitárias, possam existir. E aí, mas aí é um debate mais para vocês do que para mim. Eu só sei o seguinte, é que é um objeto, é um mecanismo fundamental de formação que tem que ser tratado como a cultura do jeito que a gente pensa a educação. Não adianta, sem uma imprensa de fato comprometida com a verdade, com a honestidade da informação, com o caráter daquilo que está sendo dito, você fratura a democracia. E a gente não pode cometer o mesmo erro, né? Muito bem. Teseu. Eu me enrolei para abrir aqui. Eu fiquei aqui pensando, Marcelo, enquanto você falava e em toda a discussão do Alexandre de Moraes, que eu também refleti muito, né? Que ao mesmo tempo que ele foi muito corajoso durante esse período todo, né? Porque você não é qualquer coisa, né? Enfrentar o bolsonarismo e os fanáticos e tudo isso que ele enfrentou, né? Precisa ter muita coragem para fazer o que ele fez, né? Eu acho que nem todos os ministros teriam a mesma coragem que ele. Porém, como eu disse, eu sou leigo na área do direito, mas percebi também, quer dizer, me passou a impressão de que talvez em alguns momentos ele foi com autoridade ou de forma muito monocrática, tomou algumas decisões muito delicadas, que me lembrou muito Moro durante o processo da Lava Jato. Não estou dizendo que nada parecido, né? De longe de ser alguma coisa parecida com isso, né? Mas o Moro, e aí eu acho que eu queria também ver se você comentava um pouco sobre, na sua impressão, se ele passou do ponto alguma vez, apesar de mudar um pouco do tema aqui, e sobre o Moro cometeu muitos crimes durante a Lava Jato. Não existem... A vontade de terminar a pergunta é assim: o crime compensa? Porque o Moro cometeu muitos crimes, né? E hoje é senador eleito da República, né? E aí é o que eles costumam falar, né? Teve um jornalista que lacrou essa semana, quis lacrar com o Gilmar Mendes, perguntando isso para ele, né? O crime compensa, Gilmar Mendes? Então, assim, o Moro, eu acho que é um pouco isso, né? Ele veio de herói nacional, a Globo até hoje não fez autocrítica sobre o assunto, né? Apesar da postura dela ter sido um tanto quanto revista ao longo desse processo eleitoral, eu diria que ela tenta se redimir um pouco das injustiças que ela faz, mas também muito aliado ao medo que ela estava em relação à questão da democracia, e o único caminho era o Lula mesmo. Mas é um pouco isso, assim. O Moro cometeu muitos crimes e hoje é senador, né? O crime compensou para ele, né? Pelo menos até os próximos 4 anos, né? Ou 8 anos, né? Teseu, rapaz, eu realmente estou começando a achar que eu vou me complicar aqui, né, nessa conversa. Bom, primeiro é sobre o Alexandre de Moraes, né? Que você fala que ele teve muita coragem e tal. É o seguinte, né? Ele entendeu qual é o papel dele, ele sabe qual é a função dele. Ele precisa ter coragem às vezes, né? Se ele não tiver coragem, ele também não submeta o nome para ser do Supremo Tribunal Federal, porque faz parte da função de julgar e decidir sobre justiça. Então, às vezes, decidir sobre justiça dói mais para um lado, dói mais para o outro. Você está sempre tendo que lidar com esse dilema. Então, ele não submetesse o nome dele, né? Se não fosse para fazer. Portanto, eu acho que não é nenhuma virtude, ele apenas faz o papel dele, que eu acho que ele vem tentando fazer quando ele tem sido solicitado. O que outros não fizeram. Que aí o que está errado são os outros, por não fazerem, né? Mas também, ou por não ter sido provocados, ou porque negligenciaram no momento da provocação. Então, eu aprendi a gostar do jeito dele. Assim, não é questão de empatia, é questão seguinte do cara compreender o direito e tentar fazer justiça. Mais ou menos o que o Lula, de uma forma muito mais compreensível para quem escuta, porque o Lula fala uma linguagem que o povo fala, ele disse assim:
Olha, o presidente não precisa sempre acertar, né? Mas ele não pode mentir, né? Mais ou menos, né? O juiz tem que ter a convicção de que o que ele está fazendo é correto, e eu acho que ele tem essa convicção, ainda que, eventualmente, eu possa não concordar com o julgamento dele, mas ele tem esse direito, né? Mas eu acho que não é a virtude, é a coragem. Sobre o Moro, eu acho que o Moro é um cara, hoje, totalmente desmoralizado, né? Ele foi eleito senador da República pelo Paraná, mas uma coisa era falar sobre Sérgio Moro num curso de Direito há uns anos atrás, e hoje é falar sobre Sérgio Moro agora. O Moro é uma vergonha para a justiça. Vamos ser bem claros. O Moro foi um camarada que largou o judiciário e foi assumir um ministério superpoderoso do governo que não teria sido eleito se ele não tivesse prendido o principal adversário daquele que venceu as eleições, né? Olha só, né? Eu não estou nem falando do cara querer quebrar a Petrobras, de entregar a nossa inteligência para o estrangeiro. Estou mostrando só o ato do nível de magistrado que, no final, quando brigou por questão de disputa de cargo com o Bolsonaro, que aquela disputa foi fisiológica de nomeações, saiu para trabalhar na empresa que presta consultoria para recuperação judicial das empreiteiras que ele quebrou com as sentenças dele. Aí depois aparece já dizendo que tem domicílio eleitoral num local. Não tem. Ele não tinha filiação, mudou de partido em 4 meses. Quer dizer, o Moro é uma vergonha, pode ter certeza. Ele vai ser senador? Vai. Mas ele vai acabar o mandato dele, ele vai ser esquecido, o lugar dele está guardadinho no lixo da história. E ele não poderia ter um pior destino, que é vendo o Lula, que ele tentou massacrar, e ele utilizou um Estado todo, uma força de um Estado todo para oprimir, vendo o Lula dar esse sobressalto. E outra coisa, ainda vai ser um maior governo da história desse país, melhor até do que os anteriores. O Moro não aguenta isso, eu acho. O Marcelo, mas pensando aqui que a justiça, né, que os advogados, enfim, do próprio presidente Lula, podem processar tanto o Moro como o Dallagnol, os crimes que eles cometeram foram crimes antes de serem eleitos. Não, mas eles vão ter que eles podem ser julgados, né? Eles vão ser julgados, ó. Tu imagina o Flávio Dino encontrando um Moro no Senado, né? Ele desmoraliza o Moro em 15 segundos. E ele vai ser cobrado judicialmente dos malfeitos dele. Não vai ficar. É isso que eu digo. Damares e seus crimes de prevaricação, né? Ou crime eleitoral, porque o que ela fez durante o período eleitoral é muito difícil engolir aquilo sem nenhum tipo de processo. Acho que estou aqui tentando ser otimista. Fro, né? Tu me dá um segundinho, eu preciso colocar o computador na fonte aqui, eu esqueci, senão vai cair aqui, né? Daí eu vou aproveitar e trazer um Miro aqui para a roda. Reginice, eu já falo o seu superchat, porque o Marcelo foi pegar o carregador e ele não vai ouvir. Miro, eu quero saber do meu comandante em chefe do Barão de Itararé, o que você achou do grupo de trabalho de comunicação? Quando você viu a lista... Eu não sou comandante nem das minhas pulgas. Não sou comandante de nada. Não, eu gostei, eu achei que é o estilo. O primeiro governo Lula era isso, né? Você tinha no Ministério das Comunicações uma representação mais do setor econômico e na Secretaria de Comunicação, na SECOM, mais a representação da sociedade que lutava por democratização da comunicação. Você tinha o Ministério da Agricultura, com o cara do agronegócios, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com uma pessoa que lutava por reforma agrária, política agrícola e tal. As equipes de transição estão sendo mais ou menos a mesma coisa. Você teve o GT de comunicação, ficou um GT que ninguém gostou muito, não pelas pessoas, Paulo Bernardo, César Alvarez, Jorge Bittar, Alessandro, não pelas pessoas.
mas porque não tratava do tema comunicação social, comunicação pública, não tratava, era mais voltado para a questão de telecomunicações. Então, era mais a questão econômica. Então, o GT de comunicação gerou descontentamento. O GT de comunicação social, ele gerou uma reação positiva, porque você citou aí uma das figuras, João Brandt. João Brandt é uma pessoa com amplo conhecimento, é um lutador pelo direito à comunicação, né? É um dos caras que mais elabora nesse sentido. Mas você tem ali um time todo, né? Tereza Cruvinel, primeira presidenta da Empresa Brasil de Comunicação, né? Manu, uma pessoa que conhece de mídias digitais, né? Janones, que conhece de mídias digitais, de Facebook, blá, blá. Você tem lá todo um time, que é um time que eu acho que vai gerar um bom debate, vai atrás de um bom diagnóstico do que esse governo fez, como que desmontou a EBC, como que militarizou a EBC, como transformou a TV Brasil numa TV, aí sim, uma TV chapa branca, bolsonarista, fascista, não é isso? Então, vai possibilitar um bom diagnóstico da EBC, vai possibilitar um bom diagnóstico dessa questão da desinformação, fake news, gabinete de ódio, né? Big Techs, ditadura do algoritmo. Você tem um timaço ali para discutir essa questão que hoje é estratégica, inclusive no combate à fascistização na sociedade. Então, se o GT de comunicação tinha gerado um certo mal-estar, não pelas pessoas, não tenho nada com relação às pessoas, mas pelo formato, o GT de comunicação social gerou uma expectativa muito boa, né? Porque ele tem a representação de acadêmicos, lutadores sociais, jornalistas, que estão nessa frente pela democratização da comunicação. Eu acho que isso possibilita um bom diagnóstico. Ontem, inclusive, foi feita uma divisão de subgrupos, um subgrupo que vai cuidar mais de mídia digital e outro subgrupo que vai cuidar mais de sistema público de comunicação, IBC, rádios comunitárias, TVs comunitárias. Muito interessante. É um time bom. Vai ter reforço, mais gente vai ser incluída, a parte dos voluntários, mais gente vai ser incluída. Você tem um caboclo como o Lalo. Lalo é um dos caras que mais entende de comunicação pública no Brasil, para o Barão de Tararé, inclusive um orgulho. O Lalo é da direção do Barão de Tararé, do colegiado, da direção do Barão de Tararé, é um dos caras que mais entende, autor de livros sobre EBC, né? Vai dar uma baita contribuição, né? Então, eu gostei, achei que ficou redonda. Ponto para a comissão. Belíssima comissão. Muito bem, as nossas pautas vão chegar neste grupo, né? Porque a gente vive discutindo isso, pensando e formulando. E eu acho que, para mim, o maior desafio, e achei muito legal ter a Manu, ter Janones, ter João Brandt, porque a gente sempre teve um olhar, e a esquerda brasileira, especialmente do PT, um olhar muito para a comunicação mais tradicional, né? A mídia, a imprensa, a TV, etc. A comunicação digital foi uma coisa que o PT demorou muito tempo para sacar e entender. Então, ter essa galera que nasce na comunicação digital, né? Nos ajuda a perceber e fazer essa disputa, que eu acho que é fundamental. O Marcelo voltou, a Reginalíssima fez um superchat dizendo o seguinte: Marcelo, o domicílio não valia para o conge, mas valeu para a conja. Serão diplomados? Então, eu vou deixar você com essa pergunta, já que você é um advogado, não é do direito eleitoral, mas é estranho mesmo, né? Essas manobras no Brasil, elas me... Eu fico assim o tempo inteiro. Eu queria tanto que a lei fosse seguida nesse país. Quem está advogando, pode ter certeza que a oposição, a diplomação, haverá até o último minuto, né? Juridicamente, mas eu acho que eles serão diplomados agora lá na frente, né? Quando o processo
de fato, chegar à sua conclusão, e que você vai, de fato, ter a definição de se esse domicílio valia ou não. Eu também estou com a Regina. Como é que o cônjuge não tem e a outra tem? Né? Mas são as coisas que, que tem um curso. Né? Eu também acho que vai chegar o momento em que essa chapa do Bolsonaro vai ser levada ao crivo do Tribunal Superior Eleitoral para uma decisão, porque o que houve de utilização de fake news, de utilização de máquina, de um monte de coisa, de ostensivamente, né? Então, mas assim, é como eu estou dizendo, isso aí é o problema da justiça. Eu estou mais focado na outra parada agora. Eu acho que o Miro colocou um ponto importante. O Lula é um maestro, né? Ele já botou todo mundo para pensar. Nós estamos fazendo um debate gigantesco nesse exato momento que a gente não estava fazendo antes, né? Em todos os setores. Né? Imagina que em todos os setores tem brasileiras e brasileiros pensando um caminho melhor. É isso que está acontecendo. Não se trata de estar certo ou estar errado, é debater. O resultado bom ele vem do debate do conjunto. É por isso que eu acho que vai dar muito certo. E alguém escreveu aí, e a Marielle Franco, e nós vamos cobrar que os mandantes do assassinato da Marielle Franco sejam todos punidos, e ela vai ser lembrada pela gente sempre, e a figura dela ela está imortalizada na força das mulheres, na força da mulher negra e periférica, da mulher negra periférica e LGBTQ, da mulher de esquerda valente, ela está imortalizada. Marielle vive. Né? Eles achavam que não viveria, Marielle vive. Inclusive, a companheira dela foi para o GT, né? Das mulheres. Eu acho curioso, eu preciso falar isso, porque eu não dou conta de como que essa direita ela goza da cara da lei e da justiça. Durante a campanha do Moro e da Rosângela, que comia pastel de feira enquanto um morador de rua fuçava o lixo atrás dela, a campanha dela tinha como mote junte Moro e Rosângela em Brasília. Meu Deus, é mesmo? Eu não sabia disso. O mote era junte o casal em Brasília. Então, lá no Paraná, vote nele, aqui vote na... Veja o nível de tiração de onda da lei, entendeu? A Reginalíssima diz, no GT de comunicação tem também a Helena Martins, é verdade, que é excelente. Vários aqui, gente, eu não consigo ler todos os comentários, tem vários comentários pertinentes. O do Alberto Nassiani, ele reforça aquilo que eu disse, né? Nada garante que esses 2 senadores não serão caçados por seus crimes quando os escândalos vierem à tona. Mas o Alberto falou uma coisa muito interessante. Eu sou professor de história, eu nunca vou deixar esquecer o que aconteceu na pandemia. Eu também, Alberto, porque eu, como uma historiadora, eu vou passar minha vida inteira falando do genocídio do governo Bolsonaro. Porque já que a gente não consegue, e eu acho que a gente tem que fazer outras disputas. Aqui a gente conversou um pouquinho no programa passado sobre cultura, que as pessoas precisam ser educadas sobre direitos humanos, mas elas precisam ser educadas com conhecimentos básicos da história, né? Porque elas estão sendo deseducadas com a desinformação de fake news. Então, as pessoas não sabem o que é nazismo, elas não sabem o que foi a ditadura militar. E a gente precisa fazer essa disputa de novo. Sem isso, a gente não tem como fazer aquilo que o Marcelo estava contando na Argentina, que as Forças Armadas entender que tem que defender direitos humanos, né? A gente tem, se não tiver, gente, justiça, a gente não tem como fazer. E se não tiver uma população que entenda o que aconteceu, a gente não tem como fazer essa disputa. Então, passa pelo campo da formação e pela educação, que as pessoas entendam e compreendam onde nós podemos chegar, né? Senão a gente não tem como ir adiante. Eu, de novo, assim, vou reforçar muito, muito, muito. Assistam. Acho que está no Prime, Argentina 1985. É um filme que a gente precisa... Foi agora, recente, ali. A gente precisa entender o movimento que se deu
né? E nós precisamos acabar, minha gente, porque existe uma casta no Brasil, que são as Forças Armadas, que vivem do uísque o militar não paga aluguel, ele vive na vila militar, não paga escola, ele tem escola militar, come do bom e do melhor, né? Porque a gente viu aí as compras do leite condensado ao uísque 18 anos. Não vai fazer curso fora, ficar nos Estados Unidos, recebe em dólar. Tem uma justiça própria. Né? Tem justiça própria. Tem uma previdência própria. Os hospitais ficam ociosos enquanto o pessoal morrendo. Os hospitais que a gente viu lá em Manaus, quando faltou oxigênio, sabe o que se fez no Hospital do Exército em Manaus? Mandava as vítimas da Covid para outros estados. E eles tinham 70% da capacidade livre, que eles poderiam ter atendido as vítimas. E espalhou outra cepa da Covid para vários estados. Então, a gente está falando de uma casta que até prótese peniana, Viagra e gel lubrificante a gente paga do nosso bolso. Então, é uma casta. Como é que a gente lida com isso? A gente precisa lidar, né? Precisa ver como é que vivem do Estado brasileiro às custas de um país que tem 33 milhões de pessoas famintas. Então, a gente precisa debater sobre isso, sim. A gente precisa debater como este país chegou ao que chegou, com um partido militar, com eles virando senadores e não pagando, gente, o que fizeram durante a ditadura militar. E entrando neste governo e militarizando o governo Bolsonaro. Eles são responsáveis, sim. O seu Pazuello é responsável, sim. Nós precisamos ver aonde que a gente vai chegar. Eu estou pistola? Não. Eu quero cidadania, eu quero justiça, eu quero direito. E a gente precisa lutar por isso, né? E a gente precisa ter umas Forças Armadas que nos envergonhem. Minha gente, eu não quero usar a camisa da seleção da CBF de jeito nenhum. Eu tenho medo que me comparem com um fácil patriota. E eu queria ter orgulho dos militares desse Brasil, mas eu não tenho, não. Então, acho que os direitos humanos têm que chegar para todos os humanos, especialmente para os mais pobres deste país, que não contam com isso. Sabe como é que eu acho que a gente chega aí, Efro? E aí eu acho que o Estado do Ceará tem uma boa lição para dar e o Camilo Santana, atual senador. Quando o Camilo assumiu o governo aqui, houve um motim policial grave. Né? Então, o que foi que o Camilo fez? Né? O modelo de governança do senador eleito Camilo Santana é de dialogar com todo mundo. Então, primeiro ele fez um comitê enorme, trouxe o Judiciário para dentro, o Ministério Público para dentro, a Advocacia Geral do Estado para dentro, todo mundo, os setores sociais, todo para dentro do governo, que é para todo mundo também se sentir responsável pela responsabilidade e pela dificuldade do que é governar, que não é simples, né? E aí ele começou a fazer um processo de... Eu era secretário adjunto, por mim ele não teria nem feito isso, para você ver. Eu achava que era a fórmula errada, né? Mas ele me convenceu de que foi a melhor maneira. Porque, de fato, veja só, havia digressões, que tem coisas que são certas e tem coisas que não há. Não era justo do Estado do Ceará o camarada ser soldado e depois de 20 anos terminar cabo. Né? Então, não era justo também uma diferença de um padrão vencimental de subsídio em que um coronel ganhava uma vergonha. Você imagina as pessoas de baixa patente, um modelo de hierarquia em que o camarada que está abaixo é obrigado a lamber a bota de quem está acima, sem nem pensar. E o Camilo começou a fazer um processo de valorização das forças policiais, inclusive dialogando com todas elas, e conseguiu, de alguma maneira, pelo menos diminuir aquele ânimo fascista
que existia, né, e que gerou o motim policial, que eu acho que vai ser o que o Lula vai fazer. Vai entender as diferenças que existem nas próprias Forças Armadas, porque viu, Fro? Nem todo mundo é general, nem todo mundo come essa picanha, nem todo mundo usa esse Viagra, não. Tem a turma que está lá no batente comendo o pescoço do frango, né? Então, assim, o Lula é uma forma de você chegar, e aí o Lula tem habilidade para entender isso. Agora, que realmente é vergonhoso o que as Forças Armadas do Brasil fizeram. Eu também tenho dificuldade de usar a blusa do Brasil, querer usar um jaleco desse que o Teseu está usando, mas a blusa do Brasil, que já é agora, né? Inclusive. Eu não sei nem se eu estou dizendo para comprar azul, nem azul eu vou usar, não sei não. Embora a gente tenha que resgatar, né, as nossas cores, mas a gente tem que ressignificar, né? A Reginalíssima diz: militar como o PR, após julgado por ameaça de ato terrorista contra o patrimônio do próprio Exército, foi premiado indo para a reserva e não expulso. Essa é outra questão, né? Cometeu crime, gente, ganhar como prêmio ir para a reserva e ter aposentadoria, etc. Alguns precisam ser expulsos, né, e pagar pelos seus crimes. Sara Góes fez um super sticker. Oi, Sara, tudo bem, querida? Futuro presidente Camilo Santana. É isso de super chique. Eu vou fazer uma rodada muito rápida, porque daqui a pouco começa o programa da Sinara. Começar pelo Miro, pela Lourdes, pelo Teseu, e o Marcelo encerra para a gente. Mirão. Estou com problema aqui. Estava com problema aqui. Pronto, agora consegui. Eu estava escrevendo, inclusive, para você. Não, adorei participar. Marcelo, sucesso aí no GT. Vai fazer um belo trabalho. Adorei participar com a Lourdes, Teseu, Fro. Excelente. Bola para frente. Bom trabalho aí, viu, Marcelo? A gente se vê amanhã. Você está me devendo uma cachaça aí em Fortaleza. Combinamos. Você tem que chegar, rapaz. Chegue. Chego aí, a gente toma. Não se preocupe, não. A cachaça está aqui. Tá todo mundo. Basta ter a ousadia de chegar. Experimente chegar. Bom trabalho aí, viu, mestre? A gente é bem recebido, o Marcelo é um querido. A família toda, o show é uma super querida. Miro, a gente se vê amanhã? Nos vemos amanhã aonde? No nível do Rovai? Não, eu estou viajando amanhã. Estou indo lá para o curso do NPC. Muito bem. Tá? Eu pensei que ia te dar um abraço. Não, vai ficar para... Tem a festança do Barão, dia 10. Todos vocês estão convidados. Dia 10 vai ser lá no Lajão do Barão. Lourdes já confirmou. Já separei uma cachaça mineira para Lourdes. Vai ser lá no Lajão do Barão. Churrasco e serva. Tomar, falar besteira, proibido qualquer discurso. Quem tentar fazer discurso vai ser jogado do quarto andar, né? É só para dar risada, falar besteira e beber e abraçar. Com máscara. Celebrar a vida. Se não pode discursar, eu não vou. Eu te conheço. Vai, Lourdes, despede dessa galera querida que ficou com a gente até agora. Agradecer mais uma vez o convite, Fro, foi muito bom. E, Marcelo, tema importantíssimo, bom trabalho para vocês e contem conosco aqui do lado de fora. Nós estamos de fora do GT, mas não de fora da importância dessa discussão toda. Estamos tentando aqui fazer a nossa parte, ajudar no que for possível. E estamos juntos aí, eu nem vou me estender muito. Está acabando o gás também aqui. E obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Teseu, Miro. Beijão. Teseu, querido. Então, pessoal, só destacar aqui o quanto a gente aprende, né? A gente vem participar das lives, a gente aprende mais que o pessoal que assiste, eu acho. Mas é isso, agradecer a todos vocês, parabenizar a Fro pela maestria de sempre, a Lourdes está sempre com a gente, o Miro também, e o Marcelo agora está quase sócio, viu, Fro? Ainda bem, que ele aceitou o convite lá de participar da transição e não foi boçal e veio para cá falar com a gente de novo, mesmo depois da importância que ganhou. Então,
Estarei em Fortaleza, viu, Marcelo? Quero ver encontrar você Talvez eu tenha aqui um pouquinho antes do final do ano a trabalho, mas no final do ano eu vou passar aí o Natal. O Ano Novo não, a gente vai estar em Brasília para posse, né? Então... Certeza, Teseu, certeza. Estarei lá, vou lhe ligar. Olha, bom trabalho aí, tá, querido? Meu amigo, é minha vez, Fro? Então, assim, a Sara deu uma dica aqui, né, do Camilo presidente. Eu sou suspeito, eu falei, né? Eu acho que o Camilo está pronto para ser presidente do Brasil. Pronto. Tem o Lula, né? Deixa o Lula para fazer o governo. Mas, assim, se tem um quadro que eu acho que faria bonito, seria o Camilo Santana, que eu acho que o Brasil vai ter a oportunidade de contar com a expertise dele e de outros grandes quadros que, apesar de toda essa tragédia, né, brotaram entre homens e mulheres que constroem esse país nos seus mais diversos rincões, né? Eu queria, Fro, agradecer o convite, dizer da minha imensa honra de participar com o Miro, com a Lourdes, Teseu. Não tem isso de boçal. Toda vida que eu for chamado, eu vou chegar. Agora, eu realmente falo muitas vezes que fala bobagem, mas é isso. Eu também acho que a gente aprende mais e é uma honra participar desse GT. Eu sou tarefeiro, eu não sequer posso falar para o GT. Se vocês querem falar pelo GT, chama a Rosário, que foi ministra, ou chama o Emílio, ou chama as pessoas importantes. Eu só sou um militante que fui recrutado aí por uma situação, por uma tarefa histórica de ajudar o presidente Lula, pelo menos nessa transição, porque também o meu período é até 31 de dezembro, no dia 31 nós nos encontraremos ali naquela esplanada, se Deus quiser, numa torcida grande. Aí sim vai ser bom, como foi 2002. Tomara que esse ano não chova, para a gente fazer aquela festa bem bonita. Eu vou estar ali mesmo. Muito obrigada, Marcelo, querido. Boa sorte. Conte conosco, como diz a Lourdes, a gente não está lá, mas a gente está aqui na retaguarda, né? Para, enfim, apoiar, lutar junto, porque se tem algo que este país precisa conhecer, a imensa maioria dos brasileiros precisam conhecer, são os direitos humanos, né? Estão negados para uma grande parcela da população brasileira. E eu fiquei muito feliz porque eu te conheço a sua capacidade de produção, conheço a sua seriedade, seu compromisso com essa temática. Então, estou muito feliz que você esteja lá, porque com o Silvio Almeida, com Maria do Rosário, muita gente boa, muita gente comprometida com essa luta. Então, acho que esse é um dos GTs que eu mais gostei, que eu mais fiquei feliz, né, de ver a Constituição, porque é gente de calibre, assim, gente muito, 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 muito séria e comprometida com o que está estudando e com ações, né, e que tem propósito. Gente querida que nos acompanhou, eu acho que semana que vem a gente vai falar de Copa. Vamos falar um pouquinho de coisa, né? Assim, uns respiro, tô afim no Catar, coisa difícil, direitos humanos no Catar, Marcelo, o show é terrível, né? A gente precisa falar de Copa também. Então, vamos tentar trazer aqui uma galera para discutir. Estou a fim de trazer uma mulherada corintiana, atleta. Vamos ver se a gente consegue ver por um perfil aí mais interessante de trazer palmeirense. Palmeiras foi campeão, tem que trazer palmeirense. Eu vou trazer, vou chamar o Deluca. Chamar o Deluca. Vai dar para ver, ó, a blusa que a gente mandou fazer aqui no sindicato. Ó, vamos distribuir para os filiados aqui, ó. Essa daí talvez eu usasse. Tá quase conseguindo, né? Essa daí tá perto. Gente querida, então um beijo enorme. Não saiam daí, porque daqui a pouco tem Sinara Menezes com o Brocô. Beijo muito grande, adorei estar com vocês. Beijão.